Olá pessoal, bem-vindos ao Tracheiro Violento, eu sou Osvaldo. Eu sou a Karina. E o filme da vez é A Sala Escura, de 2024. É um filme brasileiro que foi dirigido por Paulo Fontenelle, que é um cara que é mais diretor de filme de comédia. Sala Escura é um Five Strangers nacional, que é um subgênero que realmente está em falta aqui no nosso cinema, né? Caso você esteja caindo de paraquedas nesse vídeo, Five Strangers foi um termo que a gente achou para caracterizar filmes que consistem em pessoas presas num espaço, tendo que fazer alguma coisa para sobreviver. Na maioria das vezes, as pessoas são estranhos e tem que descobrir o que conecta elas naquela situação. É exatamente isso que é o Sala Escura, eu fiquei sabendo dele um tempo atrás e adorei o conceito. Acho sala de cinema meio vazia, um ambiente muito propício pra uma história de terror. Ainda mais quando você vai nesses lugares, tipo, sei lá, cabine de imprensa, que é um cinema fechado, mas tem uma sala com 6 cabeças assistindo um filme, sabe? É uma parada meio aterrorizante ali, que você tá meio sozinho naquele lugar. Então tinha bastante potencial aqui, mas eu vou falar que eu me decepcionei com esse. Pra mim foi um filme que começou bem, que tem boas ideias, mas que parece que não fez muito com elas. Claro que aí vai dar problemática do cinema nacional também, do orçamento baixo, não tem muito incentivo pra fazer terror nacional, todo filme que sai é uma vitória. Mas sei lá, cara, pra mim esse filme foi por um lado que eu não gostei muito da trama, que ele basicamente virou um torture porn esquisito, um slasher meio sombrio que pra mim não aproveitou tanto a ambientação da sala de cinema e nem muito a dinâmica de personagens de um Five Strangers comum. É muito triste a gente, entre aspas, falar mal de filme de terror nacional, porque é o que o Oswaldo falou, cada filme que sai é uma vitória. Ao menos que esse filme seja o Vampiro da Paulista, nesse a gente perdeu, todo mundo perdeu. Mas eu acho que o que poderia melhorar esse filme e transformar ele numa coisa mais interessante não depende de orçamento, depende de direcionamento mesmo e de escolhas. Antes da gente falar mais do filme, vou pedir pra vocês se inscreverem no canal, se vocês não forem inscritos ainda. Comentem aí embaixo se vocês assistiram Sala Escura, o que vocês acharam. Deixem outras recomendações de filmes pra gente falar aqui também. E acompanhe a gente nas redes sociais, os links estão aí na descrição do vídeo. Se você gosta do nosso trabalho aqui na Trecheira, então seja membro. Quando você é membro, você ganha acesso a conteúdo exclusivo, escolhe os filmes que a gente fala aqui no canal através de votações, e também apoia a gente, que é sempre bem importante, né? Então é isso e vamos pra trama, sem spoilers, né? Sem muito do que acontece no final dela. Sala Escura já começa direto numa sala de cinema. 9 pessoas estão ali sentadas assistindo a um filme quando do nada a luz cai. Até aí uma cabine de imprensa normal em São Paulo. Mas quando o filme volta, é uma parada diferente. Eles estão vendo uma garota sendo torturada que um dos caras na sala reconhece como a namorada dele, que tinha saído para ir no banheiro. Logo, as 9 pessoas percebem que estão na mira de um assassino mascarado, usando uma máscara tradicional do carnaval carioca do bate-bola. E que elas estão presas com ele nessa sala de cinema. Esse filme tem umas escolhas estéticas que eu achei legais, assim, no começo. Ele não mostra nada fora da sala de cinema. O filme já começa com a galera entrando, a gente não vê como eles foram parar ali, não tem muito contexto, a gente vai percebendo isso conforme o filme vai rolando e os personagens vão discutindo ali entre si. Acho isso legal, cria suspense. E é um começo clássico desse tipo de filme, que você já vai entendendo ali mais ou menos quem são essas pessoas e o lugar que elas estão presas, que nesse tipo de trama é uma parte importante. E o plano inicial desse filme é mó doideira, que é um plano longo que passeia pela sala de cinema, depois ele entra na tela de cinema e sai dentro da própria sala, passando pela tela ali no reflexo, uma coisa meio doida ali, juntando dois planos pra parecer que é um plano só. E aquilo, né? O filme todo se passa nessa sala. E acho que algumas coisas temáticas de cinema ali ele até que aproveita. Eu gosto que o filme começa naquelas mensagens de começo de sessão de cinema, que é tipo, desligue seu celular, observe as saídas de emergência, esse tipo de coisa. Que todo cinema parece que tem uma versão engraçadinha dessa merda agora, e é meio que isso que tá passando ali quando eles chegam, achei legal. Eu acho legal o conceito da sala escura, né, porque o cinema é uma sala que supostamente devia ser escura, se bem que hoje em dia as luzes de emergência iluminam mais a sala do que a própria tela do filme. Eu achei que você ia falar dos arrombados que ficam mexendo no celular durante o filme. Mas eu acho que tem uma escolha de fotografia legal ali, né? Que não tem luz de emergência, então a única iluminação praticamente que eles têm é a tela do filme quando ela liga. Acho uma boa ideia, mas também acho meio repetitivo, que isso acontece ao longo do filme todo. Fica escuro, ninguém sabe onde tá ninguém, e aí do nada liga a tela e a galera consegue ver. Chega um nível que você só pergunta, cara, por que essa galera só não tá com o celular na mão, sabe? Apagou a tela? Liga a lanterna, foi. Eles demoram pra fazer isso, né? Eles demoram muito pra fazer tudo nesse filme, mas a gente já chega nisso. E o pior é que a cena que eles usam o celular de lanterna, ela é legal. A iluminação da cena é bem maneira. Pois é, de vez em quando tem umas ideias legais, assim. Tem uma cena vermelha iluminada com luz de saída de emergência também.
Mas acho que como é um filme também confinado nesse um lugar, ele fica meio limitado no que ele pode fazer ali. O cinema em si, o fato deles estarem num cinema, é meio que usado como um jeito de avançar a trama, porque o assassino fica usando as projeções ali pra mostrar o snuff ao vivo que ele tá fazendo. Mas eu acho que ele peca em não ter nenhuma morte temática de cinema, sabe? Não tem nada que aproveite tanto o ambiente que eles estão. Eu acho que o filme podia se passar em qualquer sala escura que tivesse uma tela que o cara pudesse exibir as paradas ao vivo. Mas uma coisa que eu acho engraçado nesse filme é quando eles veem o snuff acontecendo e aí a tela apaga e aí volta pro filme que eles estavam vendo originalmente como se não fosse nada. E a reação dos personagens, que às vezes eles só param e ficam vendo a porra do filme no meio da situação de perigo, isso eu sempre achava engraçado. Mas relacionado a isso, outra coisa que eu também achava sempre muito engraçado era o cara que tava pirateando o filme. Sim. Cara, ele foi o grande acerto desse filme. Porque eu chorava de rir em tudo que ele fazia. E profissional, tá? Com seu tripézinho, a câmera bonitinha ali, melhor que a nossa. E ele é um personagem muito bom porque ele não faz nada no filme, mas por escolha. Porque ele fica, cara, eu não vou me arriscar, cara, foda-se. E o tempo todo ele volta a filmar a tela, como se não fosse nada. O filme todo eu só ficava pensando, cara, coitado de quem vai baixar esse arquivo, porque vai ficar uma merda. E pra mim o melhor é que ele não filmava só o filme, ele filmava o snuff também. Sim. Então a pessoa que vai baixar esse arquivo, cara, vai receber um arquivo amaldiçoado. Eu fico meio decepcionado com isso, porque, cara, dá tanto foco nele gravando tudo que tá acontecendo na sala de cinema no começo, que eu achei que isso fosse ser relevante na trama de alguma maneira. Que eles fossem ver a gravação do cara pra tentar identificar alguma coisa sobre o assassino, alguma coisa assim. Nunca é relevante. O roteiro desse filme tem muito disso, essas pontas soltas, assim. A única coisa que eles usam é que o personagem tenta usar o tripé do cara pra arrombar uma porta. Mas, porra, se o tripé dele for desses igual o nosso, baratinho, ele tá fudido. O tripé vai quebrar na mão do cara antes de tocar na porta, tá ligado? Se ele puxar bruscamente, acabou, já quebrou aí. Mas tendo dito isso, eu gostei da ambientação. Também difícil errar quando eles gravaram no Cine Odeon aqui do Rio de Janeiro, né? É um dos cinemas mais bonitos aqui do Rio. Sala de cinema chique, 2 andares. No começo eu não tinha reconhecido não, mas quando mostra o segundo andar, eu falei, cara, isso é o Odeon com certeza. E o banheiro de ladrilho verde escuro também é muito característico, não tem como não ser o Odeon, que tem a arquitetura clássica ali de cinema antigo, de cinema de bairro. Pois é, e aí eu fico um pouco decepcionado com isso também, porque o Odeon tem muito cenário legal ali na parte externa dele mesmo, ou ele tem essa arquitetura muito bonita, mas o filme tá sempre nessa sala escura e a gente não consegue ver muito bem do cenário. Ele tem até uma varandinha. Sim. Dá pra fazer um plano externo aí da Cinelândia, ia ficar bafo. Se tivesse sido gravado em qualquer sala do Cinemark, não teria perdido em nada no roteiro. No começo a gente tem os personagens sendo apresentados e tem essa coisa meio estereótipos de pessoas que você vê no cinema. Tem as mulheres que entram falando alto, o cara filmando, tem o cara babaca que quer comprar a treta com a galera. Mas não tava de todo errado, não. Ah, não, eu sou a parada que vou falar. O cara babaca nesse filme, ele tá certo o tempo todo. O tempo todo. As meninas chegam gritando, ele já fala, ô, tá maluco? É cinema, porra. Fica quieto, quer falar alto, vai ver em casa. Eu sou ele. Mas pra mim a pior coisa desse filme, assim, é que, cara, qualquer Five Strangers, o que carrega o filme é a dinâmica dos personagens. Eles investigando o que todos têm em comum e discutindo ali. Mas acho que nesse filme isso falha porque os personagens são todos meio burros e parece que eles não têm caracterização o suficiente. Não é nem que eles são caricaturas, eu acho que eles... Nem isso, sabe? Eles só são umas pessoas genéricas que estão nessa sala. E acaba que boa parte do filme são só os personagens tendo dilemas meio... que arrastam a trama. É só, tipo, eu vou investigar o segundo andar. Não vai, não! E aí fica mó tempão todo mundo discutindo quem vai e quem não vai, todo mundo discorda em tudo, mas parece que é uma discussão que não leva nada a lugar nenhum. A graça de qualquer filme desse tipo é justamente o desenrolar da investigação do porquê aquelas pessoas estão ali, de onde elas se conhecem. Essa coisa básica, sabe? Dos personagens se apresentarem, falarem qual é a profissão de cada um, e eles tentarem descobrir o que eles têm em comum a partir disso. Falta muito disso aqui, porque, cara, a gente nem sabe o que são a maioria desses personagens. Agatha Christie, em 1939, ensinou a todos como que se faz uma trama perfeita desse tipo. E em um filme que tem quase 1h40 de duração, tem, juro, uma cena em que eles se reúnem num círculo e começam a levantar hipóteses do que eles têm em comum, por que eles estão ali. Uma cena, que foi a cena que eu fiquei mais intrigada no filme. E aí depois corta só pra eles fugindo e plano dando errado e eles sendo torturados. Acho que o ator mais conhecido nesse filme é o Pedrinho do Sítio do Pica-Pau Amarelo.
Quem é o Pedrinho? É o primeiro cara que começa a gritar porque ele vê a namorada dele sendo torturada. Passada que ele é o Pedrinho. É o Pedrinho. E eu acho o personagem dele bizarro porque ele demora muito pra tomar atitude. Ele vê a namorada dele que foi ao banheiro sendo torturada e ele demora muito pra fazer alguma coisa do tipo, tudo bem, o que ele vai fazer? A mulher tá na tela de cinema, né? Mas ele não sai pra procurar ela, pra saber o que tá acontecendo. Ele começa a brigar com as outras pessoas no recinto, o cara que tá filmando lá, antes dele tentar sair da sala. Eu achei muito bizarro isso, como eles todos demoram muito pra tentar ir embora da sala e ver que tá trancado. Mais do que isso, ele demora pra esboçar uma reação de que a menina que tava na tela é a namorada dele. Quando ele começa a dar chilique, eu falei, gente, mas essa menina já não tava aparecendo, cara? No fim das contas, ele é o ator mais famoso que não tá muito no filme porque ele é o primeiro a morrer, né? Mas o legado do personagem é que todo mundo, assim como ele, demora muito pra tomar reação o tempo todo. A galera demora pra ver as portas, a galera demora pra ver os celulares. A maior parte do filme, os personagens estão sendo mortos ao vivo no snuffzinho ali pelo assassino. E os personagens todos param pra assistir sem reação nenhuma. Ninguém tenta ir embora, Osvaldo. Pois é, tipo, é o momento que você sabe que o assassino não vai atacar porque ele tá ao vivo atacando outra pessoa. E ninguém usa isso pra fazer nada. Quando eu fui assistir Nosferatu e começou a passar Ainda Estou Aqui, eu imediatamente fui lá falar, amigão, tá passando o filme errado. Eu não fiquei assistindo, esperando, cara. Assim, talvez dê pra você justificar isso como um comentário, sabe? A galera não quer tomar atitude lá fora porque tá vendo o que tá na tela e o que tá na tela não é real, porque tá no cinema. Mas eu nem acho que o filme vai muito pra esse lado também, não. Osvaldo. Daí tem o babaca, que é o melhor personagem porque ele é o único que toma atitude, e a namorada dele, que é a personagem mais irritante do filme. A maioria das falas dela é ela gritando o nome do namorado e tentando impedir ele de fazer algo interessante que vai avançar a trama. Eu odeio esse tipo de personagem. Tem o casal, que é o cara de óculos e a mulher loura, que são completamente irrelevantes, você nem sabe o que eles estão fazendo ali. A loura que fez Chiquititas. Ah, é. O fez. remake, ela é a Bia. Perderam a oportunidade de dar uma facada pra dizer que o coração dela tem buraquinhos agora, né? Outro personagem que eu acho bom é o cara mais velho, que foi ver o filme sozinho e é um dos poucos que tenta tomar alguma atitude, tomar uma liderança ali. Mas quem é protagonista mesmo é essa garota que vai ver filme com a amiga e ela é uma enfermeira, ou não, é uma médica residente, e ela fala tudo sussurrando. Eu não entendi metade do que ela falou no filme, eu tinha que aumentar o volume. O que acaba sendo um diferencial maior pra esse filme é o assassino, né? Que, como a gente disse, ele vira um snuff esquisito. Acho que depois de um tempo nem tem muita surpresa mais, né? É só uma sequência do assassino capturando as pessoas, mostrando a morte na tela, e eventualmente ele só meio que desiste disso e começa a matar a galera de surpresa na sala de cinema mesmo. Mas o que eu acho que foi uma ideia legal que também não foi tão aproveitada é o bate-bola slasher, né? É uma figura popular do carnaval carioca que é conhecido por fazer essa coisa de ficar jogando bola nas pessoas, pregando peça. E, cara, um bate-bola slasher que seguisse mais essa cultura do carnaval seria tão foda. A parada do bate-bola, eu, criança, morria de medo. Às vezes eu tava passando carnaval em Vassouras e aí vinha os bate-bolas e eu ficava desesperada. Porque é uma caracterização completamente macabra e eles chegam fazendo barulho com aquele negócio alto. Então é um negócio que tem já um apelo de terror que não é usado. E mais do que isso, quando eu li na sinopse que era um assassino bate-bola, eu imaginei uma montação drag, mas aí também eu também esperei demais. Mas pelo menos uma montação de carnaval, né? Nesse daqui ele é só o Gabriel do Maligno numa máscara. Acho que mais Ghostface do que Gabriel do Maligno, porque Não. o Gabriel do Maligno usa um sobretudo babilônico. Ele tá só com um negocinho, uma fantasia de Ghostface da Uruguaiana. Ah, porque ele não tem um capuz, ele tem uma peruca. E aí é mais Gabriel. É verdade. Então, assim, acho que ele desperdiça a oportunidade de fazer um slasher mais tradicionalzão, mais bobo mesmo, com o assassino bate-bola. E ao invés disso, ele pega essa abordagem que é um bagulho sério, sombrio, torture porn, e acaba que não faz muita diferença o cara ser bate-bola, né? Tipo, o que tem temático é a marchinha de carnaval distorcida que toca quando ele mata a galera, que eu acho legal, e umas cenas que depois que ele mata a galera, ele começa a dançar no meio dos corpos, que eu acho maneiro também. Mas, de fato, seria muito mais interessante se ele tivesse um figurino completo. É legal usar a referência do bate-bola pra fazer uma máscara de assassino, que é uma coisa clássica de slasher, com certeza. Mas não bota na sinopse que é um assassino de bate-bola, cara. Porque senão você gera uma expectativa que não é. E a gente tem que falar mais dos desdobramentos ou falta de desdobramentos que tem nessa trama, e pra isso a gente vai entrar na spoiler zone agora. Então, até lá. Até daqui a, tipo, 15, 10 segundos de vinheta. Não sei porque que eu falei isso. Até lá, mano. Tá maluco, cara? You've just crossed over into the spoiler zone. Bem-vindo de volta!
Eu acho que tudo que a gente falou de negativo podia ser perdoado se o filme tivesse um final que amarrasse legal a trama, o mistério, mas eu acho que é tudo meio inconclusivo, sabe? Começando com o lance que eles estão indo pra uma pré-estreia, isso eu achei meio bizarro, que é um convite pra pré-estreia que essa galera recebeu e ninguém achou nem um pouco suspeito ser uma pré-estreia vazia, sem funcionário nenhum do cinema. Eles mesmos começam a discutir isso depois, e aí tem o diálogo mais estúpido do filme que um cara vira pro cara da câmera e fala: tu tá com eles, como é que você entrou com essa câmera na pré-estreia? Eles não deixam nem entrar com um celular. E o cara da câmera só responde: mas tá todo mundo com celular. Se fosse uma sessão especial, não ia causar tanto estranhamento quanto a pré-estreia, porque pré-estreia dá esse ar de que é uma coisa mais grandiosa. E daí eu acho que a parada desses filmes que são confinados em um lugar só, que eles têm que manter os personagens fazendo algo pra trama não ficar chata, né? Não acho que eles tinham muito o que fazer nesse filme também, né? Tem um momento que eles vão pro segundo andar, e aí o bate-bola tranca a porta e divide a galera em 2 grupos, mas isso não interfere muito na trama, que depois eles só descem de novo. O momento que a trama muda mais é quando o babaca quer ir brigar com o assassino no banheiro. E aí é uma parada que eu achei meio bizarra, porque a geografia da sala não fica muito clara. Eu nunca vi um cinema em que a sala de cinema dá diretamente no banheiro. E nesse filme aparentemente é, porque eles entram num corredorzinho e já saem direto no banheiro ali. E aí isso meio que contradiz o próprio filme, porque no começo o Pedrinho fala: ei, essa é minha namorada, ela sumiu quando ela foi no banheiro. Então ele não teria ido no banheiro procurar por ela, porque, tipo, o banheiro tava acessível o tempo todo, né? Você tem certeza que eles saíam da sala direto pro banheiro? Porque o resto tava tudo trancado. É porque não faria sentido eles saírem pra ir no banheiro e não só Irem saírem embora. correndo. É. E aí tem essa cena dos caras procurando o assassino do banheiro, mas no final não acontece nada muito diferente do que você espera, né? Tipo, o babaca é capturado. E daí a gente tem toda a parte torture porn do filme, né? Que eu também acho meio fraco, porque ele usa muito da sugestão, assim. Tipo, ele coloca efeitos sonoros, mas efetivamente toda vez que vai acontecer alguma coisa, ele meio que corta, não mostra muito. Aí eu já vou defender, entre aspas, porque isso é uma coisa que, pra mostrar mais, precisa de muito mais orçamento. E as maquiagens que mostram, tipo, a fratura exposta, são muito boas. Mas realmente, ele fica muito na sugestão. E aí vai do que eu falei antes, de direcionamento e escolhas. Se você sabe que você vai fazer essa tortura toda na sugestão e sem mostrar muito, não faz com que isso seja o foco, cara. Eu acho até engraçado que toda vez que vai acontecer alguma coisa, o assassino vai arrancar o piercing da garota, ou vai cortar a boca dela, mostra ele chegando perto com a faca, daí corta pra reação de alguém horrorizado, e aí mostra a maquiagem do resultado do que aconteceu. Que é o beabá do efeito prático sem orçamento. Me lembra quando o WWE passava no SBT, e aí toda vez que acontecia alguma coisa com o objeto, tipo, o lutador ia dar uma cadeirada na cara do outro, eles não podiam mostrar por causa do horário, e aí cortava pra uma reação da plateia e os comentaristas falavam: essa foi agressiva demais pra mostrar. Então foi meio que isso, o filme inteiro. Mas eu acho esperto, porque tem umas cenas que ele usa os enquadramentos de câmera pra esconder o que tá acontecendo, tipo, quando ele vai fazer extração de dente. E aí pega um plano que a mão dele tá na frente do dente que tá sendo arrancado. E eu acho muito bom nessa cena que ele tá gravando tudo no stuffzinho dele, né? Aí ele tira o dente, ele tenta mostrar pra câmera e a câmera não foca de jeito nenhum no dente. Problemas reais. Aí aquela câmera chechelenta que ele tá na máquina, não é possível que aquilo tava... Problemas de blogueiro, né? Não tá focando, não tá focando. Ele tinha que colocar a mãozinha atrás. Faltou assistir Boca Rosa. Tava vendo Boca Vermelha. Mas eu falar, se tem uma morte que eu achei boa nesse filme, foi a garota que toma furadeira no nariz. Isso eu achei tenso. Foi maneiro. E foi bem feito. Foi. Foi uma das únicas que mostrou, de fato, a furadeira entrando no nariz dela. Mas aí o filme fica alternando nisso, né? Nessas cenas de torture porn muito longas, com a galera sem reação, só assistindo. E o assassino ninja onipresente que aparece em vários lugares diferentes na sala do cinema, sempre matando a galera de jeitos rápidos. Eventualmente a gente descobre que tem uma justificativa, porque são 2 assassinos. É claro que esse filme ia fazer isso, qualquer slasher atual faz os 2 assassinos desde Pânico. Mas ainda assim, eu acho que as mortes do torture porn, pelo menos, são mais memoráveis. As mortes que acontecem fora, que é só facada, ou até a morte do cara da pirataria, que eles só levam pra uma salinha no fundo e matam ele off-câmera, eu acho bem broxante. Na verdade, tem um comentário social aí, porque o cara que filma morreu off-câmera.
Eu acho que aquilo, o roteiro dava pra ser mais amarradinho também. A câmera do cara da pirataria nunca serve pra nada, seria um recurso legal de usar em algum momento. Tem uma hora que os personagens arrancam um braço da poltrona pra usar de arma pra bater dos assassinos, e um dos braços tem um parafuso enorme. Tem até uma piada visual, né, que o cara da pirataria ele troca pra pegar o que tem o parafuso pra se defender melhor. Só que eles nunca usam isso contra o assassino, eles só largam isso em qualquer lugar depois. Que é a burrice de filme slasher também, né? Tipo, mesmo se você não encontrou o assassino no banheiro, por que você largaria a sua arma nessa situação que tem gente morrendo? E aí do nada tem uma cena que eles mostram um cara morto que a gente nunca viu antes e os personagens comentam: nossa, é o funcionário do cinema que fez a gente entrar. Isso só levanta mais pergunta do tipo, pera, então eles mataram o funcionário do cinema também? Mas então como eles fizeram essa sessão acontecer? Tipo, eles realmente fecharam o cinema pra isso? Mas aí não teria que ter mais gente do cinema lá? Eles eram amigos da galera do cinema? Acho que pra mim faria mais sentido os bate-bola trabalhar no cinema do que ter um funcionário ali, sei lá. Ficou tudo tão mal explicado, sabe? Mas a pior parte pra mim não é a falta de explicação, é a pouca explicação. A gente falou várias vezes ao longo do vídeo que em filme desse tipo, o que é mais divertido de acompanhar é o desenvolvimento entre os personagens ali, o que eles têm em comum, porque eles estão ali. Ainda mais nesse filme que todo mundo recebeu o convite, então você sabe que foi pessoal, todo mundo tinha que ter um motivo pra estar ali, pra ser escolhido. E não sobrou nenhum da Agatha Christie, sabe? Pelo amor de Deus. A Agatha triste. A Agatha tá muito triste. E aí, o que a gente descobre é que toda essa situação foi arquitetada para uma vingança pessoal contra apenas uma pessoa que estava lá, que era a médica, numa história que eu não entendi nada. O pai estava no chão e não foi atendido e morreu. Não entendeu Sala Escura? Cara, mas você... Quem entendeu? Você entendeu? Eu acho que sim. Ah, não. Eu acho que todo mundo estava envolvido, mas isso não é explicado. Porra, mas aí tu tá sacanagem, né, cara? Isso me irritou, que a protagonista, que é a médica, ela meio que já sabe de tudo. Nada dá informação nova pra ela. Do nada ela só resolve falar: ah, eu acho que eu conheci essa garota, hein? Ah, não, esse cara aqui eu conheço. Ele trabalha comigo, ele é ex-policial que é segurança do hospital. Cara, essas informações vêm do nada. Porque essa protagonista, ela não demonstra reconhecer ninguém. E mesmo o cara que trabalha com ela, eles não têm motivo pra falar que não se conhecem no começo, pra mentir pra galera toda. É só pra ter uma reviravolta estúpida. Cara, não tem nenhuma dica pra gente disso. Tipo, eles nem trocam olhares quando entram no cinema, nada. Aí você bota umas cenas gigantes de tortura escondida, sendo que não tem um diálogo ali deles. Mas vem cá, tu trabalha no hospital? Ah, eu já fui nesse hospital. Ah, eu tava lá num dia. Ah, o dia do acidente, eu tava lá. Sabe, pelo amor de Deus, gente, Nine Dead. Um filme ruim e faz isso bem. E no final a gente descobre que tá tudo conectado com esse acidente, que uma van atropelou um bloco de carnaval, a protagonista sabia disso o tempo todo, só resolve falar no final do filme. E o que dá a entender, pelo diálogo que o assassino tem com a protagonista no final, que pra mim foi o melhor diálogo do filme, eu achei que o ator que faz o assassino, mesmo sem mostrar a cara, mandou bem, porque tem um deboche ali o tempo todo, ele tá se vingando pelo pai que morreu no acidente. Parece que o pai que estava dirigindo a van que atropelou o bloco de carnaval, ele não recebeu ajuda no hospital, provavelmente porque ele que atropelou a galera, ou sei lá por quê, e não deixaram o cara entrar, provavelmente porque ele tava de bate-bola. E aí vem aquela coisa da cultura do bate-bola ser essa coisa meio amedrontadora. Também conversa com essa coisa da cultura do bate-bola vir muito da periferia, talvez tenha um comentário aí sobre isso, mas não tem nada disso explicado no filme, né? Se você não conhece a figura do carnaval carioca, se fudeu. E aí o que ficou implícito pra mim é que todo mundo que tava ali era gente que tava envolvida nesse acidente de alguma maneira, a galera que tava no bloco de carnaval ali. Só que isso não é dito no filme, tá ligado? A gente é bem contra filme que se explica muito. Não precisa, mas também não precisa não explicar nada, né? Cara, tem um gráfico que eu usei poucas vezes aqui no canal em Revals, eu acho. É uma linha assim, tipo, você tem de um lado do extremo o filme que não explica porra nenhuma, incompreensível, e o filme que explica demais e fica monótono. Tô vendo pela primeira vez agora. É, e aí tem um ponto ideal, assim, no meio dessa linha. Esse filme, ele não tá nesse ponto, ele tá muito pro lado do não explica porra nenhuma e fica incompreensível. Pior que é uma história legal. É uma história de vingança legal, que tem elemento legal, que tem um comentário social aí da marginalização, do bate-bola, mas nada disso é usado. Tem que cavucar muito ali pra você entender isso, sabe? E no final parece que é isso mesmo, que é uma vingança só contra essa mulher que o resto tomou de graça, porque eles terminam o filme quebrando os dedos dela, deixando ela viva e vendo um vídeo dela mesma tomando banho, que é meio que pra mostrar que eles já estavam atrás dela há muito tempo. Sei lá, sabe? Então pra que fazer esse showzinho todo? Só matava ela em casa, sabe? Tipo, sei lá, eu achei tudo muito mal amarrado ali. Não fico feliz em comentar filme nacional desse jeito, mas assim, eu realmente fiquei
muito decepcionado com esse. Mas, de fato, é um filme que tem uma premissa muito legal, uma história legal. Cara, o mais difícil, que é você ter essa história central que conecta todo mundo, ser uma história interessante, não é usado. Fica na entrelinha da entrelinha da entrelinha. E qual categoria a gente coloca no final? Esse é complicado. Pô, é complicado, cara. Eu acho que ele tem pontos positivos, Sim. não o suficiente pra sair da categoria mediano. Eu nem colocaria como mediano, assim. Eu acho que pra mim seria trecheira no máximo e por baixo um sonífero. Eu botaria mais como mediano do que como trecheira. Mediano pra baixo. Então fica por isso. Mediano pra baixo e trecheira sonífera. Duas categorias que não existem. Eu confesso que eu vi todos os nomes da ficha técnica procurando alguém conhecido. E tinha uma menina que eu conheço. Então, ela provavelmente não tá vendo esse vídeo, mas se ela tiver, Mal aí. mal é. Mas ela é aderecista e a máscara tava maneira. Então, porra, show.